Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero deixar uma indicação de filme para vocês e comentar um pouquinho, fica aí para você saber qual é. Bom pessoal, o filme que eu quero indicar para vocês se chama Nefarious. Creio que seja assim a pronúncia, mas eu vou falar abrasileirado, Nefarious. Esse filme, ele conta a história de um serial killer, um homem que é um assassino em série, que foi condenado à morte, devido aos assassinatos que ele cometeu. Quando chega o dia da sua execução, ele precisa ser avaliado por um psiquiatra, porque a sua sanidade mental ela está sendo contestada. Se ele realmente tinha consciência do que ele estava fazendo, ou se ele estava em surto, ou se ele tem alguma doença mental. Porque se ele tiver alguma doença mental, ele não pode ser executado. E agora esse psiquiatra tem essa responsabilidade. Esse psiquiatra começa a sua avaliação. Ele é um psiquiatra ateu, ele é cético, não acredita em nada, e no decorrer dessa avaliação, esse serial killer afirma ser um demônio, e que todos esses crimes que foram cometidos, quem cometeu realmente foi esse demônio. E o psiquiatra, ele não acredita, obviamente, nisso, e ele crê que esse homem está com um transtorno de personalidade. Só que no decorrer do filme, ele começa a colocar em dúvida tudo que ele acredita, porque realmente esse demônio é muito convincente. Então o filme trata de uma possessão demoníaca, né? Não da forma com que o cinema costuma colocar, né? Aquela pessoa que fica espumando, que fica se contorcendo, mas uma pessoa que está ali conversando normalmente e explicando todos os seus atos, explicando como ele age no meio da sociedade desde o início. Eu não vou falar muito sobre o filme, eu não quero dar spoiler, não quero contar o final, porque eu quero que vocês assistam, que vocês tirem as suas próprias conclusões. Ao meu ver, o filme ele é bem realista, ele mostra, né, como o inimigo age, porque nós sabemos que nós estamos em uma batalha espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual ele existe. A Bíblia deixa isso muito bem claro para nós. Nas regiões celestiais está tendo uma grande batalha. Não estamos neutros, né? Uma batalha, uma guerra em que não existe neutralidade. Você não pode falar, eu não estou de um lado nem de outro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Ou você está do lado da luz, ou você está do lado das trevas. Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo não são pessoas. Nosso inimigo é o diabo. E ele tenta de todas as formas nos atingir. Ele tenta de todas as formas lançar ciladas contra nós, para que nós venhamos cair. O diabo, ele é dissimulado, né? Ele vai, assim, de formas bem sutis, entrando e fazendo com que as pessoas vão caindo. No filme, o psiquiatra, ele questiona e fala: como que você entrou no corpo dele? Como que você possuiu ele dessa forma? São permissões que a pessoa vai me dando aos poucos. Começa com uma coisa pequena e vai aumentando, aumentando, até que eu já dominei por completo a vida dessa pessoa. Então o inimigo, ele procura brechas, ele procura frestas aonde ele pode entrar. Por isso que na Bíblia fala que nós temos que estar firmes e fortalecidos, estar sempre atentos, vigiando. A palavra de Deus fala que nós temos que vigiar e orar. Não adianta só orar e não vigiar, temos que estar vigilantes e atentos, porque o inimigo ele está sempre ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Como que esse inimigo age? Quais são essas ciladas que ele coloca na nossa frente para nós cairmos? Desde o início, lá no Éden, né, ele inaugurou a mentira, ele inaugurou a inveja, não existia isso no céu. Ele tenta de todas as formas nos enganar. Assim como ele fez lá no Éden, ele tenta distorcer a palavra de Deus. Ele tenta colocar em dúvida aquilo que Deus fala. Será que é verdade mesmo o que está escrito aqui nessa palavra? E até hoje é isso que ele faz. Até hoje o ser humano cai nessa armadilha. Ele quer que nós nos tornamos insensíveis. Insensíveis ao pecado, insensíveis às coisas espirituais, para que nós sirvamos a ele sem perceber. Sem perceber, nós trocamos de lado. Sem perceber, nós saímos da luz e vamos para as trevas. É isso que ele quer. Ele não vai vir de forma que nós ficamos assustados, mas ele vai vir de formas que ele pode entrar e não vai causar espanto em ninguém. Uma vez eu fui ao cinema assistir um filme. E é um filme que é inocente, vamos dizer assim. Um filme que não tem nada demais. Um filme engraçado, que todo mundo gosta, os cristãos assistem, comentam. E eu fui assistir esse filme no cinema. Só que em determinado momento eu não conseguia mais achar graça em nada naquele filme. Enquanto as pessoas estavam se divertindo, estavam rindo, eu comecei a analisar as mensagens que estavam sendo passadas por aquele filme. E eram mensagens malignas. Eram mensagens que tornavam o pecado algo normal, algo agradável. E quando eu saí daquela sala de cinema, eu comentei e falei: esse filme é maligno.
esse filme não é bom, esse filme não tem uma mensagem boa. Só que muitos cristãos hoje em dia estão ficando anestesiados. A sua visão espiritual, ela está ficando turva, embaçada. E se eu comentar com alguém e falar que eu achei um filme, que um filme tinha mensagens malignas, talvez ela vai falar, não, é só um filme. Se eu falar que uma música, que um cantor secular, que um show é um culto aos demônios, as pessoas vão falar, não, é só um show, é só uma música. Nós temos que separar as coisas. Nem tudo é espiritual. Você é muito religiosa, você está demonizando tudo, você está espiritualizando tudo. Só que é diferente uma pessoa que espiritualiza tudo de uma pessoa espiritual. Busque ser uma pessoa espiritual. Busque ter os seus olhos espirituais abertos. Busque ter os seus ouvidos espirituais abertos. Antes de você pedir qualquer dom espiritual, peça o dom de discernimento. Peça o dom de discernimento de espíritos, para você não ser enganado. Para você não ir para o inferno pensando que está indo para o céu. Eu não estou aqui para falar que isso ou aquilo é pecado. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você vai saber o que é pecado e o que não é. Mas o que você tem assistido, o que você tem visto, tem te edificado? Ou isso que você vê, isso que você gosta, isso que você procura, tem feito com que brechas sejam abertas? O inimigo, ele não entra subitamente, ele vai aos poucos. E o que ele mais quer é que você ache que nada tem problema. Ah, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. E quando você vê, você está distante da palavra de Deus. Você está questionando a palavra de Deus. Porque é isso que ele faz. Ele quer trazer uma nova verdade, ele quer trazer uma nova interpretação. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele odeia esse livro. Porque ele sabe que aqui contém a verdade. Então ele não quer que você busque, ele não quer que você ore. Né? Ele não quer que você se consagre. Ele quer que você fique estagnado diante de uma televisão. Ele quer que você fique estagnado diante de um celular. Vendo a vida passar. E você sem fazer nada. Em prol da sua alma, em prol do seu espírito, em prol da sua vida eterna. Então ele quer te anestesiar, ele quer te fazer insensível às coisas. Aqui ele fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Só que para muitas pessoas essa armadura ela tem se tornado pesada demais. O capacete é muito pesado, o escudo, a espada, nessa hora que vem as setas inflamadas do maligno e te pegam desprevenido. Então que você não venha deixar de lado essa armadura, que você venha se revestir a cada dia com essa armadura. Eu gosto muito do testemunho da cantora Eixla. Ela passou por uma aprovação muito grande no seu casamento. Assim que ela se casou, o marido dela, ele era viciado em drogas, e ninguém sabia. E ela passou por esse momento só ela e Deus. Em certo momento, ela contou que o problema não estava só nele, que era viciado em drogas, mas o problema também estava nela. Porque enquanto seu esposo saía para se drogar, ela ficava em casa arrasada, numa tristeza profunda, e o que ela fazia? Qual era o consolo dela? Ela colocava músicas mundanas, músicas tristes, músicas que deixavam ela pior ainda do que ela já estava, então ela ficava ouvindo músicas românticas, tristes, e ficava assistindo novelas. E um dia o Espírito Santo tocou nela. E ela caiu em si e falou, o que eu estou fazendo? O meu marido está nessa situação e eu, ao invés de eu estar buscando a Deus, ao invés de eu estar orando, eu estou ouvindo músicas, eu estou assistindo novelas, e isso não está trazendo edificação nenhuma para minha vida, pelo contrário. Então ela se posicionou e ela jogou todos aqueles CDs fora. Ela falou, aqui em casa não entra mais novela, eu não assisto mais novelas. E ela tomou uma posição de cristã. E ela foi orar, ela foi se humilhar. Ela foi entregar essa situação nas mãos de Deus. Ela foi fazer a parte dela. Não foi fácil, foi uma guerra tremenda, mas ela obteve vitória. O seu esposo foi liberto das drogas, Deus restaurou o casamento dela. Então nós temos que ter posição de cristão, porque há uma guerra espiritual. E a igreja ela precisa se posicionar, os cristãos precisam se posicionar nessa guerra. Nós não temos que ter medo do diabo. Ele já é derrotado. Maior é o que está em nós. O que o inimigo está pensando da gente? Será que a gente está atrapalhando os planos dele ou nós estamos cooperando com os planos dele? Como nós estamos nessa batalha? O inimigo se sente ameaçado com a nossa conduta? Ou ele tem aplaudido a nossa conduta? Qual é a nossa posição? Você já pensou sobre isso? Ou a sua vida é irrelevante e indiferente? O inimigo não precisa se preocupar com você. Que nós venhamos pensar nisso. Que esse vídeo possa ser um alerta para você e para mim também. Que nós possamos a cada dia nos revestir da armadura de Deus. Estar firmes, alertas. Porque o mundo espiritual existe. Por mais que muitos neguem, por mais que muitos não acreditam.
Deus existe e o diabo também. E ele já é derrotado, como eu falei. Ele já sabe o destino dele, mas ele tem ódio de nós porque nós ainda temos esperança. Ele nos odeia porque ele sabe que Deus nos ama e que nós temos uma esperança de um dia estar com Cristo. Se nós permanecermos firmes, fiéis à palavra, nós teremos uma eternidade com Cristo. E ele não tem essa mesma oportunidade. Por isso ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder com ele. E não esqueçam, assistam o filme. Vocês vão gostar muito e vocês vão refletir bastante, para edificar muito a sua fé. Fiquem com Deus e com essa palavra. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.